No vídeo de hoje, sobre como controlar a ansiedade de forma natural, eu quero apresentar aqui para você o que eu acredito ser a melhor forma de tratar a ansiedade, de controlar a ansiedade. E vamos deixar aqui alinhado o que é tratar a ansiedade de forma natural, aqui nesse contexto desse vídeo. Natural aqui, eu quero dizer para você que é sem o uso de medicamentos. Porque a partir do momento que você inclui um tratamento medicamentoso, deixou de ser natural porque você está ingerindo, né, algo químico, está colocando para dentro do seu corpo um componente químico. Então, deixou de ser natural nesse sentido. Existem formas que eu vou ensinar aqui nesse vídeo de você controlar a ansiedade sem depender de medicamentos. E por que eu acredito que essa seja a melhor forma de tratar a ansiedade? Primeiro, eu tenho TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Não tenho nenhum problema de falar sobre isso hoje, até porque é algo que está controlado. A ansiedade já me prejudicou muito em muitos momentos da minha vida e às vezes ela ainda aparece, mas eu consigo controlar isso. Eu não deixo ela tomar conta, eu não deixo ela prejudicar a minha vida como ela já prejudicou em muitos momentos. E o segundo ponto, do porquê eu acredito ser a melhor forma de tratar a ansiedade de forma natural, é a partir de uma visão, de um entendimento científico desse assunto. Eu estudei muito nos últimos anos sobre a ansiedade, sobre os tratamentos para a ansiedade. E o que a ciência diz sobre isso? Que a medicação, ela deveria ser reservada para casos de ansiedade muito grave, muito incapacitantes, ou quando o paciente tem comorbidades psiquiátricas. O que é isso? Quando, além da ansiedade, você tem um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, por exemplo, uma depressão grave, um transtorno bipolar. Então, são casos em que a medicação vai ser necessária para tirar o paciente desse quadro de uma forma mais rápida. Inclusive, não vou me aprofundar nesse tema agora, mas existem alguns transtornos mentais que o tratamento é a medicação, tá? A terapia entra como um coadjuvante, assim, um complemento importantíssimo, tá? Mas vamos voltar aqui para o tema do vídeo, que é sobre como tratar a ansiedade de forma natural. Então, se você tem uma ansiedade que está moderada, tá? O que é moderada? Ela atrapalha a sua vida, atrapalha seu dia a dia. Ela te traz sofrimento, te traz prejuízos. Então, você não trabalha direito, a ansiedade atrapalha seus relacionamentos, não te deixa dormir, não te deixa ter paz, não te deixa viver os momentos como você gostaria de viver, você não vive o momento presente, você tem muitos medos, muita insegurança, tá? Então, são casos onde você pode, sim, tratar a ansiedade de forma natural. E aqui nesse vídeo eu vou te contar o que tem me ajudado, tá? A controlar a ansiedade e é o que eu tenho aplicado nos pacientes também que eu atendo. Claro, tudo dentro de um protocolo, né? Baseado em princípios éticos, científicos. Então, é isso que eu aplico e é isso que eu aplico na minha vida também, tá? Vamos lá então. Eu vou falar aqui de 3 princípios, tá? Guarda bem isso, 3 princípios que vão te ajudar a controlar a sua ansiedade. O primeiro princípio é você entender o que é a ansiedade. Apesar de estar todo mundo falando sobre a ansiedade, né, seja nas redes sociais, seja no seu trabalho, na sua família, parece que está todo mundo ansioso, todo mundo falando sobre a ansiedade, todo mundo se autodiagnosticando como uma pessoa ansiosa, mas muitas vezes as pessoas nem passaram por uma avaliação para saber de fato o que elas têm. Então elas se identificam ali com alguns sintomas e falam: "Ah, eu tenho ansiedade". Mas o que é isso? Será que você sabe mesmo o que é a ansiedade? Porque existe aquela ansiedade do dia a dia, ansiedade natural, ansiedade saudável, que é aquela que você sente diante de situações novas, desafios, mudanças na sua vida, problemas que você enfrenta que você não sabe muito bem como lidar, como resolver. É natural que você sinta uma apreensão, uma preocupação, uma tensão, que você fique mais nervosa. Só que essa ansiedade saudável, ela não te paralisa, ela não perdura por muito tempo. Ela não te traz prejuízos
e nem sofrimento intenso. Ela passa, ela é controlável, tá? Você toca a sua vida normalmente, mesmo com essa ansiedade. Isso é normal, isso é esperado. Todos precisamos sentir essa ansiedade porque ela tem uma função importante na nossa vida, que é nos ajudar a nos preparar, a nos planejar, tá? Só que tem algo sobre a ansiedade que eu nunca vi ninguém falando nas redes sociais até o momento, que é um fundamento mais científico sobre o que é a ansiedade, que é muito importante você entender. Porque se você entende o que é a ansiedade de uma forma profunda, você tem mais controle sobre ela. A ansiedade, ela tem 4 componentes, tá? O primeiro componente da ansiedade é o componente fisiológico, que é o conjunto de sintomas que o seu corpo apresenta quando você está ansiosa. Então, você pode perceber que você fica com o coração acelerado, a sua respiração pode ficar mais ofegante, você pode ter dificuldade de respirar, você pode sentir uma tensão, um nervosismo, uma tensão aqui nessa região. Tem pessoas que têm sintomas gastrointestinais, ou seja, o estômago embrulha, tem gente que tem diarreia, os tremores, né, a perna bamba, as mãos trêmulas. Tudo isso faz parte de um conjunto de sintomas de ansiedade. São os sintomas fisiológicos, então esse é o primeiro componente. O segundo componente da ansiedade é o componente emocional. A ansiedade por si só já é uma emoção. Eu diria que ela é uma prima irmã do medo, porque eles são muito próximos ali, tá? Então, ela já é uma emoção, mas existe um componente emocional, que é, você pode sentir outras emoções quando você está ansiosa. Então, você sente apreensão, você sente medo, você sente angústia. Então, são emoções que estão ali presentes quando você está com a ansiedade muito elevada. Então, esse componente emocional é o segundo componente da ansiedade. O terceiro componente da ansiedade é o componente cognitivo. Cognitivo se refere aos pensamentos, às crenças que você tem, tudo aquilo que passa pela tua cabeça, a forma como você interpreta as situações, a forma como você percebe a si mesma, a forma como você vê o mundo, aquilo que você pensa sobre o futuro, a sua visão sobre os outros. Tudo isso faz parte, são as suas cognições, faz parte ali desse componente cognitivo, que é o conjunto de pensamentos e crenças que você tem. O quarto componente da ansiedade é o componente comportamental. O componente comportamental é tudo o que você faz, são as suas atitudes, é a forma como você lida com a ansiedade e com as situações do dia a dia, como você reage às situações novas, aos seus medos, tá? Então, entender esses 4 componentes é fundamental, porque aí você está entendendo a ansiedade de uma forma mais completa, mais profunda, tá? Então, esse é o primeiro princípio para você aprender a controlar a ansiedade de forma natural, é entender o que é a ansiedade. Então, já entendemos que a ansiedade, ela é benéfica até certo ponto, mas que quando ela está muito elevada, muito descontrolada, atrapalha a sua vida e traz sofrimento, ela deixou de ser algo saudável e está ali se aproximando de um transtorno de ansiedade. E essa ansiedade, ela é composta por 4 componentes: componente fisiológico, componente cognitivo, componente emocional e o componente comportamental. Pronto. E aí, entendido isso, a gente vai para o segundo princípio que você precisa desenvolver, precisa entender, que esse é o que eu mais amo, assim, eu acho que é o ponto central que vai te ajudar a ter controle sobre a sua ansiedade, que é o autoconhecimento. Autoconhecimento também, todo mundo fala sobre autoconhecimento, mas o que é esse autoconhecimento? Quando você passa por um processo de psicoterapia, um tratamento psicológico, a consequência final, aquilo que você ganha assim de essencial quando você passa por um processo psicoterapêutico, um tratamento psicológico, que é a mesma coisa, né? Você obtém esse autoconhecimento de uma forma muito profunda também, de uma forma mais completa, que é o entendimento de você mesma, é o entendimento de quem é você, como você funciona. E aí,
Olha só, o autoconhecimento é quando você compreende a relação entre os 4 componentes que eu falei anteriormente. Quando você entende a relação entre os seus pensamentos, as suas crenças, a sua visão sobre você mesma, sobre os outros, sobre o futuro, sobre o mundo, a forma como você interpreta os fatos, as situações. Quando você relaciona tudo isso, que é esse componente cognitivo, com as suas emoções, ou seja, a forma como você interpreta as coisas faz você se sentir de determinada forma. E você se sentindo de determinada forma, você vai ter determinados comportamentos. E tendo determinados comportamentos, isso pode fortalecer o ciclo da ansiedade sem você perceber. Então, quando você não tem autoconhecimento, é isso que acontece. E aí você fica presa na ansiedade por isso, porque você não tem essa visão, essa compreensão de como os seus pensamentos, a sua forma de interpretar as coisas, as situações, estão mantendo a ansiedade, mantendo ali os sintomas fisiológicos, mantendo o seu medo, a sua angústia, a sua insegurança. Então, entender essa relação entre esses 4 componentes vai fazer toda a diferença. Você vai aprender a ter controle sobre a sua ansiedade. Porque se você entende como seus pensamentos afetam as suas emoções, consequentemente afeta seu comportamento, quando você entende isso e você aprende a questionar seus pensamentos, a não acreditar em tudo que você pensa, a diferenciar o que é um pensamento de um fato, você vai ter mais escolhas, você vai ter outras formas de lidar com os problemas, com as situações. Tá, e como que eu desenvolvo o autoconhecimento? Você pode, sinceramente, eu não conheço um caminho tão eficaz quanto a terapia. Não conheço. Poderia te dizer, olha, leia um livro, medite, mas você talvez sozinha, você não vai conseguir porque são coisas que ninguém nunca nos ensinou. Você nunca teve uma matéria, eu acho que você nunca teve, porque eu também nunca tive, uma disciplina na faculdade ou no ensino médio sobre o que é emoções, o que é autoconhecimento, o que é um pensamento, os comportamentos. Hoje em dia é que as crianças estão começando a ver isso na escola. Eu falo isso porque eu tenho filhos pequenos em idade escolar. E agora já desde o jardim eles começam a aprender sobre as emoções, a se perceberem. Mas pessoas da nossa idade não tivemos isso em nenhum lugar, tá? Então a terapia é o lugar, é o caminho onde você vai desenvolver esse autoconhecimento, tá bom? Bom, então entendido esse segundo princípio, que é o autoconhecimento, você se entender, se conhecer, entender como a sua mente funciona, como a sua cabeça funciona, tá? A gente vai então pro terceiro princípio, que é você conhecer, saber e aplicar técnicas que realmente funcionam para controlar a ansiedade. Porque o que acontece? Você abre a rede social e tá lá. Como controlar a ansiedade através da respiração. Aí você faz a respiração. Mas você não entende o que é a ansiedade. Qual a relação daqueles 4 componentes que eu te falei? Sintomas físicos, cognitivo, emocional e comportamental. Aí você faz a técnica, parece que não funciona, ou funciona um pouquinho, aí você não persiste, você não entende o princípio daquela técnica, como que ela está afetando o seu emocional, seu comportamental, seu cognitivo, entende? Então, aplicar a técnica por aplicar a técnica, talvez não vai fazer muito sentido, não vai funcionar para você, tá? Então, por isso que eu deixei ela por último, porque de nada adianta tentar aplicar uma técnica solta se você não entende. Ó, um pernilongo aqui querendo me picar. Mas já tá acabando o vídeo. Então, entendido o que é ansiedade, você tendo um nível de autoconhecimento, você vai ter mais vontade, mais motivação, você vai saber aplicar a técnica e ela vai funcionar melhor para você, tá? E quais são as 3 técnicas que eu recomendaria, que são as mais eficazes do ponto de vista científico, que é o que mais funciona para as pessoas? E aí você precisa experimentar várias delas para ver qual que funciona melhor para você, qual que você gosta mais, tá?
Nós temos a respiração diafragmática, o relaxamento muscular progressivo e a atenção plena. Eu não vou entrar nessas técnicas agora nesse vídeo, porque vai ficar muito extenso e porque tem vídeos aqui no canal onde eu explico cada uma delas, tá? Tem vários vídeos aqui onde eu ensino essas técnicas. E você pode, então, aproveitar esse conteúdo depois de ter assistido aqui esse vídeo. E se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer aprender a desenvolver teu autoconhecimento, entender a ansiedade, aprender mais técnicas, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer mais vídeos sobre esse tema.